Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Com alegria estamos aqui mais uma vez, eu, Silvio Franco, para partilhar com você a palavra de Deus, o Santo Evangelho. Esse mês da Bíblia, hoje quarta-feira. O Evangelho de hoje está em Lucas, capítulo 4, versículo 38 seguintes. Pensamos que o Espírito Santo nos dê a sabedoria e a graça. Essa palavra possa produzir frutos em nosso coração. Diz o Senhor. Deixando a sinagoga, Jesus entrou na casa de Simão. A sogra de Simão estava acometida com uma febre alta e rogaram-lhe por ela. Então Jesus se inclinou sobre ela e com autoridade mandou que a febre a deixasse. A febre deixou e ela imediatamente levantou-se e passou a servi-los. Ao pôr do sol, todos que tinham enfermos de vários tipos de doença levaram-os a Jesus. Impondo as mãos sobre cada um, ele os curava. De muitos saíam demônios gritando: Tu és o Filho de Deus. Mas ele os repreendia e não lhes permitia falar, pois sabiam que ele era o Cristo. Na madrugada, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e, depois que o encontraram, tentavam impedir que a deixasse. Ele, porém, disse-lhes: Eu devo anunciar o evangelho do reino de Deus também às outras cidades, pois é para isto que fui enviado. E ele foi anunciando pelas sinagogas da Judéia. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje Lucas nos apresenta hoje Jesus em três situações. Primeiro, na casa de Pedro. Jesus morou com Pedro um tempo, e quando ele chega na casa de Pedro, ela está enferma, está com febre, ele então se inclina sobre ela, expulsa a febre e ela fica curada. Depois, vemos que ao pôr do sol as pessoas começaram a trazer muitos doentes para Jesus, muitas pessoas, muitos enfermos e também endemoniados. É interessante que muitas vezes nós vemos Lucas associando doentes aos enfermos, aos demônios, pessoas endemoniadas junto com a situação de doença e enfermidade. Depois vamos ver que Jesus então sai, vai para um lugar deserto, vai rezar, o povo vai atrás dele e quer que ele continue lá, não os deixe, mas ele disse: Foi para isso que eu vim. Eu vim para anunciar o reino, anunciar o evangelho de Deus. Eu saí e vou cumprir minha missão. Mas, nesse evangelho, de novo, Lucas coloca aquele atrito, aquele combate entre Jesus e o demônio. Quando, de novo, Jesus ordena-lhes e os proíbe de falar quem ele era. Diz: os demônios saíam, expulsavam, mas saiam gritando, Tu és o Filho de Deus. Ou seja, pela boca dos endemoniados, o demônio denunciava e falava que ele era o Filho de Deus. E Jesus disse que eles mandavam ele embora, os expulsavam, porque realmente os demônios sabiam que ele era. Mas por que então que Jesus proibia que eles falassem? Como no Evangelho também, mesmo capítulo 4, aqui no versículo anterior, não é? 34, o demônio de novo também deu testemunho de Jesus, e Jesus proibia e mandava calar, porque na verdade os demônios falavam de Jesus e falavam quem ele era, pois o conheciam. Lembra que na tentação do deserto ele enfrentou o demônio? O demônio sabia quem ele era, mas falava de Jesus não com a intenção de dar um testemunho, ou não com a intenção de levar as pessoas a conhecer Jesus, não. Ele falava que conhecia Jesus, quem era Jesus, mas para impedir o reino, para atrapalhar, para enganar as pessoas, para que também a verdade sobre Jesus fosse dita de forma errada, na hora errada, impedindo a missão de Jesus. Impedindo, ou seja, queria impedir, o demônio queria, na verdade, impedir que as pessoas pudessem conhecer Jesus, pudessem fazer uma experiência com Jesus, pudessem escutar a verdade sair da boca de Jesus. O que isso quer dizer para nós, na nossa vida? Que nós também precisamos vigiar, meus irmãos e minhas irmãs, as vozes, a voz do meio do interior do nosso coração, que gritam entre nós muitas vezes, e vozes que devem ser silenciadas, devem ser exorcizadas.
São coisas que vêm em nosso coração, nossa mente, as lembranças, que perturbam a nossa fé, que perturbam a nossa relação com Deus. Quantas vozes de tristeza, de angústia, de reclamação, de melancolia, de fofoca, são coisas que vêm dentro de nós, que precisam ser realmente caladas, silenciadas, pela força do Evangelho, pela força da verdade. Vamos clamar a Jesus. Precisamos ter o Redentor dentro de nós, para redimir essas vozes que estão sempre se levantando dentro de nós. Mas também precisamos ser firmes e fortes para silenciar as vozes que vêm do mundo. E muitas vezes pessoas dentro da igreja, muitas vezes pessoas que dizem que creem em Deus, que falam de Deus, programas de televisão, novelas, filmes, tantas coisas, né? Artistas que falam que creem em Deus, mas a vida não tem nada a ver com isso. Mas o que falam de Deus, mas ao mesmo tempo falam a favor do aborto, falam a favor do adultério, falam a favor da separação, falam contra a igreja. Muitas pessoas, por exemplo, veem a Record, mas é uma voz que fala de Deus, mas fala contra a igreja, fala contra o sacerdote. Essas vozes precisam ser silenciadas em nós. Porque aquilo que fere a vontade de Deus, tudo aquilo que fere a verdade, tudo aquilo que vai contra a igreja, programas, sejam até pessoas, nós vemos por aí, no YouTube, por exemplo, pessoas que apresentam lá como defensores da fé, falam de Deus, falam até da igreja, mas, ao mesmo tempo, falam mal de padre, falam mal da igreja, questionam também da igreja. Tem uns aí, então, que falam sobre a missa de sempre, e aí falam de sempre e rejeitam a missa atual, que é a missa do Concílio Vaticano II, mas a missa, quem define isso é a igreja, não somos nós. E as pessoas ficam passando por boas, mas na verdade são vozes satânicas que querem estragar a nossa fé. Então eu vou dizer para você, qualquer pessoa que você vê no YouTube, pode estar falando até o Evangelho, rezando para Nossa Senhora, falou mal do sacerdote, falou mal de padre, não escuta mais. Falou mal da igreja, começa a questionar a fé da igreja, os dogmas da igreja, não escuta. Corta. E mesmo pessoas que não são da igreja, outros programas que você vê, são vozes satânicas, tira, não fica escutando. Não fica escutando voz de protestantes. Tem muito pensamento protestante na igreja, que tem muitos cristãos leigos que ficam ouvindo pregações protestantes. Não, meu irmão. Tem muitos homens, mulheres, muitos padres ungidos, bispos, que estão aí para você ouvir. Por que você fica escutando a voz demoníaca, que é contrária à Santa Igreja? Silencie isso. Não fique escutando essas coisas. Não fique escutando coisas que vão contra a sua fé, embora venha como a capa por fora, dizendo que é cristão, dizendo que às vezes até é católico, dizendo que fala de Deus, e tudo que é de Deus é bom. Não. Tudo que fala de Deus é bom? Não. Aqui o demônio está falando de Deus. Está falando que Jesus é Deus, que Jesus é o Filho de Deus. Mas nada de bom. Jesus mandou calar e proibia que falasse. Porque não estava falando com coerência, na verdade estava seduzindo, estava querendo estragar, atrapalhar a obra de Jesus. Por isso, meu irmão, vigie muito. Quando você escutar alguma coisa, vozes interiores, clama a Jesus para redimir, para silenciar as vozes exteriores, que vêm de tantas formas, em nome de Jesus. Afasta, liga o celular, muda, vai ver outra coisa, televisão também você muda, não dê ouvidos àqueles que querem te seduzir, querem atrapalhar a sua vida e a sua relação com Deus e a sua vida com a igreja, querem tirar do caminho da salvação. Vigie muito sobre isso. Peça ao Espírito Santo que dê sabedoria, para que você possa escutar somente aquilo que realmente é de Deus, que está em comunhão com a Sagrada Escritura, que está em comunhão com a Santa Igreja, com a verdade revelada e ensinada pela Igreja. Que a Virgem Maria, então, nos ajude a sermos como ela, fiéis à vontade de Deus, e possamos ouvir as vozes de Deus, ou a voz de Deus, no nosso dia a dia. Deus nos abençoe e nos guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada.